Bom dia, então, a todos oficialmente, todos os meus queridos irmãos que se encontram aí no Zoom, e se encontram aí também no YouTube. Um abraço a todos, os meus queridos irmãos. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, a partir de um texto bíblico, Mateus 1, versículo 1 a 17. Gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias, e vamos começar aí a meditar, em algo que não é muito comum, na genealogia de Jesus. Mateus 1, versículo 1 a 17, vem retratando aí a ascendência de Jesus Cristo. Antes de começarmos, então, a ler, obrigado aí pela oração, pela intercessão, mas, novamente, vamos pedir ao Espírito Santo que conduza toda essa reflexão. Querido Deus, bondoso Pai, entregamos a Ti, ó Pai, nesse momento, os minutos que se seguem, mais uma vez. Que o Senhor possa usar-me como instrumento do Senhor. E ao refletir sobre a graça maravilhosa do Senhor em sua genealogia, o Senhor nos inspire, nos ilumine para que alcancemos a verdadeira graça que só vem de Ti. Pedimos a Tua proteção e a companhia do Teu Santo Espírito nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 1, de 1 a 17, vem falando, então, da genealogia de Jesus. Nós não vamos deter na leitura inteira da genealogia nesse momento, mas indo diretamente lá para a última passagem, versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, mais 14. Nós estamos, então, diante de um capítulo que é um dos mais rejeitados dos evangelhos, não é mesmo? Quem gosta de ler genealogias? Quem, quando está lendo a Bíblia, pula essas partes? Por que Mateus, então, decide começar o seu evangelho com uma genealogia? É uma pergunta. É importante notarmos que o evangelho de Mateus apresenta Jesus de forma muito nítida e distinta como rei prometido, que foi rejeitado e que retornará para estabelecer o seu reino. Desde o princípio do seu evangelho, então, Mateus se propõe a demonstrar aos seus leitores que Jesus é o Messias prometido, o rei da linhagem de Davi, o descendente de Abraão, que daria cumprimento às promessas de Deus para o seu povo. As genealogias na Bíblia, e vocês já devem ter percebido isso, elas servem para alguns propósitos. Pelo menos 3 vamos destacar aqui: literário, legal e teológico. No aspecto literário, as genealogias servem para contextualizar o leitor ou avançar uma narrativa histórica. Como vemos, por exemplo, Moisés fazendo ao mover-se rapidamente da história da criação para a história do dilúvio. E depois para a história de Abraão, através das genealogias em Gênesis. Então, ela cumpre essa função literária, avançar a narrativa histórica. Segundo aspecto, ela tem uma característica, ela serve com um propósito legal. Elas visam conferir legitimidade à pessoa ou grupo de pessoas a que elas se referem. No livro de Josué, por exemplo, as genealogias das famílias são recuperadas antes da distribuição das terras, de acordo com as tribos e famílias de Israel. No outro exemplo, no livro de Ruth, nós vemos a determinação de quem seria o parente resgatador das propriedades de Noemi, com base na prioridade genealógica. Um outro aspecto importante, ao qual nós vamos nos deter aqui nesse estudo, é que a genealogia de Jesus, no início do Evangelho de Mateus, cumpre esses 2 propósitos. Primeiro, Mateus está afirmando que seu relato de vida de Jesus é uma continuação da história do Antigo Testamento, iniciada lá no livro de Gênesis. Então, ela serve de passagem e faz conexão, mostrando que não temos 2 livros distintos, mas apenas uma passagem, uma dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento, mas vinculando o Novo Testamento, ao Velho Testamento. O segundo aspecto
dessa genealogia, Mateus está reivindicando a legitimidade de Jesus como o Messias prometido e rei de Israel, ao estabelecer sua linhagem abrâmica e davídica. Aí, nesse momento, então, uma passagem aonde essa vinculação, ela aponta e sinaliza para o concerto abrâmico. A ratificação do concerto haveria de vir com o Messias. E há um terceiro propósito, que a genealogia de Mateus cumpre e que eu chamaria de um propósito teológico. As primeiras palavras de Mateus, livro da genealogia, são equivalentes muito próximos à palavra hebraica que inicia as genealogias em Gênesis. Cremos que Mateus fez isso de propósito para sugerir que a vinda do Messias marca o início de uma nova era no desenvolvimento do plano do reino de Deus, ou seja, um novo princípio, uma nova dispensação estava por vir. A vinda do Messias marca o começo da restauração do reino de Deus, algo que nesse ponto da história parecia estar irremediavelmente perdido. Mas nós não devemos ignorar as genealogias bíblicas. E esta, em particular, ela tem importantes lições a nos ensinar. Primeiro, Mateus nos mostra a graça de Deus sendo manifestada de duas formas na genealogia do Rei Jesus. Primeiro, no compromisso de Deus para com Israel e com aquilo que ele havia prometido para Abraão e seus descendentes. Nós vemos também aqui uma outra graça na compaixão de Deus para com os gentios. O pastor André Flores, lá da igreja de Curitiba, que eu admiro muito, ele usou a seguinte ilustração em um sermão análogo à genealogia de Mateus 1, versículo 1 a 17. Ele disse o seguinte, uma lembrança da sua infância, e que também é comum a muitos de nós. Os mais velhos costumavam dar essa resposta às crianças quando elas insistentemente ficavam pedindo dinheiro para os adultos. E eles diziam assim, olha, menino, dinheiro não dá em árvores. De fato, dinheiro não nasce em árvores, mas a graça brota em árvores. A graça de Jesus Cristo brota em árvore, aleluia. E é dessa graça que vamos falar hoje. Veremos nesse texto, nessa árvore genealógica de Jesus, sete grandes surpresas que revelam a graça de Deus brotando na árvore genealógica de Jesus. Vamos escavar essa genealogia juntos e descobrir o que ela nos diz? Vamos, então, ao primeiro versículo. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, nós não temos nenhuma surpresa nesse início de genealogia, não é mesmo? Mas Mateus estava escrevendo para os judeus, e ele não escreveria nada se não pudesse provar que estava falando de fato do Messias das profecias. E isso, os judeus, conheciam muito bem. Ele tinha que ser o autêntico filho de Davi, filho de Abraão. E ainda nessa passagem nós temos uma conexão direta desse descendente, né, de Abraão, que estaria ali fazendo novamente e teria um compromisso, né, teria uma vida e um ministério. O verbo que se fez carne veio habitar em nós, na linhagem abrâmica, na linhagem de Davi, para ratificar o concerto eterno feito desde o Éden. Em Mateus 1:2, Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Ora, nós não temos nenhuma surpresa aqui, na verdade. E é bem verdade que nós conhecemos a história de Abraão, a história de Isaque e a história de Jacó. Todos eles precisavam da graça de Deus. A história de cada um nós sabemos e já estudamos, e estamos estudando aqui durante essa semana, na lição da Escola Sabatina, né, um pouco mais sobre Abraão. Mas sabemos que cada um deles, em seus momentos, né, eles não eram perfeitos e dependiam da graça de Deus. Mateus 1:3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Eita, aqui nós temos uma surpresa, não é mesmo? Qual surpresa? Surpresa é que Tamar é uma mulher.
nas genealogias judaicas não aparecem as mulheres. A gente pode revirar todas as genealogias aí, são poucas as mulheres que aparecem com destaque, mas aqui, a primeira mulher que aparece na genealogia de Jesus é Tamar. As mulheres não eram valorizadas. Mateus não coloca na genealogia nenhuma mulher proeminente. Ele insere na genealogia as mulheres mais duvidosas. Por exemplo, ele não cita Sara, ele não vai citar Rebeca, ele não cita Raquel. Seriam mulheres que tiveram uma relevância muito mais destacada do que Tamar. Mas por que, então, Mateus coloca Tamar na genealogia de Jesus? Nós sabemos um pouco, né, dessa história nos relatos bíblicos, e um pouco da história de Judá. Ele possuía 3 filhos, o mais velho casou com uma moça linda, mas ele era mau perante o Senhor, e foi eliminado pelo Senhor. O segundo filho, segundo a lei do levirato, deveria se casar com ela, olha, e era uma cananeia, e por conduta sexual errada, o Senhor enviou juízo sobre ele. Sabemos aí que Judá tinha um 3º filho, o mais novo. E Judá pensou assim, o que tem essa mulher? E já dei os meus 2 filhos, tanto quanto Onã, e um foi morto antes. O outro casou e também foi morto, não é? Quais condutas eles tinham? Mas o que tem? E Judá pensava, não, os meus filhos não têm nada de errado, deve ter algo de errado com esta mulher. E pela lei do levirato, ele deveria casar, então, com o mais novo. Mas ele era ainda muito criança, não é? E todos também conhecem essa história. Todos os meus filhos que dei para ela morreram. Então deu ordem a ela para retornar para onde? Para a casa do seu pai. E quando o 3º filho crescesse, ele o daria para casamento. Judá cumpriu essa promessa e essa lei do levirato? Sabemos que não. Não. Ela, vendo isso e sabendo que ele estaria nas mediações da casa do seu pai, se fez de prostituta. Olha, ela se fez de prostituta e se deitou com Judá. Teve uma relação sexual com seu sogro e ficou grávida de gêmeos. E o interessante dessa história é que os quatro desta relação aparecem na genealogia de Jesus. Judá, Tamar, Pérez e Zera. A história de Tamar revela que a graça de Jesus está disponível para quem? Prestem atenção. Primeiro, para aqueles que não se sentem amados. Sim, existe lugar na árvore genealógica de Jesus para todos aqueles que se sentem rejeitados, não amados, excluídos. Eu sei que estou falando aqui hoje, nessa manhã, para milhares de pessoas que estão aqui no Zoom, no YouTube e que verão essa mensagem depois. Olha, existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para todos aqueles que em algum momento foram rejeitados. Rejeitados pelos pais, rejeitados pelo cônjuge, rejeitados pelos próprios filhos. Olha, aqui Tamar se fez de prostituta, colocou um véu em seu rosto. Infelizmente, e talvez eu esteja falando para alguma esposa que é rejeitada o dia inteiro, a semana inteira pelo próprio esposo, maltratada, e que são usadas apenas para satisfação sexual, para satisfação de desejos carnais masculinos brutos, e ela cede para ele e se sente usada. Quantas mulheres se sentem usadas em macular o seu leito conjugal em práticas sexuais ilícitas, mesmo sendo casadas, com homens ditos cristãos que maculam o leito e as forçam a ter práticas sexuais que elas não aceitam e que não são, né, aceitas também pelo Senhor e consideradas abomináveis. Saiba, minha querida irmã, que existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para você. Talvez eu esteja falando também para um filho que se sente rejeitado pelos pais, humilhados, buscou aprovação e favor, desprezados na infância, maltratado. Essas dores são profundas, não é mesmo? Escuta aqui. Tem um lugar para você na árvore genealógica de Jesus. Deus prova isso através de Tamar. Eu não rejeitei você. É assim que ele fala comigo e fala com você.
Foi assim que ele falou comigo novamente, disse, olha, Marcelo, eu não rejeitei você. Há um lugar na árvore genealógica onde você pode ser enxertado pelo Espírito Santo. Ele inclui ela na árvore genealógica. Eu digo, meu Deus, que Deus é esse, não é mesmo? Que Deus é esse que, através do Espírito Santo, nos coloca, mesmo não sendo merecedores, e a graça vem e nos alcança com profundo arrependimento de coração e pedindo a Deus, coloca-me, Senhor, junto a ti. Segunda surpresa, vamos ao texto, Mateus 1, versículo 4 e 5. Arão gerou a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Eita, uma segunda mulher aparece aqui. Olha, pastor Assad, eu não estou adiantando as mulheres cheias do Espírito da sua série que fará semana que vem. Mas na árvore genealógica de Jesus aparecem essas 5 mulheres maravilhosas, né? E aqui estou falando sobre elas. Segunda mulher, você vai ver que encontraremos 5 nessa genealogia, e nem todas tinham uma conduta duvidosa. Diferentemente de Tamar, Raabe não fingiu ser uma prostituta. Ela, sim, era uma autêntica prostituta cultural de Jericó. E você lembra bem quando os 2 espias foram espiar Jericó e foram para a casa de Raabe. Ela não viu somente 2 viajores. Não, ela não viu somente isso. Ela viu neles 10 mensageiros do céu. Assim, veja o que ela disse aos espias, lá em Josué 2, versículo 8 a 13. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela sabia disso, ela já tinha ouvido falar. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram no leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhe pertence. Livrem-nos da morte. Ora, nós sabemos que o restante dessa história, depois que os muros de Jericó foram derrubados, e que Raabe, ela foi salva, sim, a promessa havia sido garantida, mas ela reconhecia o Deus de Israel de ouvir falar. Ora, aquele povo passou no deserto durante 40 anos, e mesmo assim, talvez a fé deles fosse muito menor do que a de Raabe. É interessante essa passagem. Quando todos tiveram fé em Jericó, quantos ouviram do Deus de Israel em Jericó? Sim, existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que não acreditam em Deus ou que não acreditavam em Deus. A graça de Jesus está disponível para os pagãos, para os gentios, para aqueles que têm duvidado de Deus. E nós temos inúmeros exemplos bíblicos que comprovam isso. E a missão hoje, a própria vinda de Jesus Cristo, que une judeus e gentios, nos garante isso. Não é porque Deus enviou o seu Filho amado para que viesse morrer. Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo, né? Ele ama todos, né? E a graça está disponível para todos. Sim, há um lugar para aqueles que têm duvidado da existência de Deus. Sim, para aqueles que têm duvidado. Hoje encontramos pessoas muito céticas, que duvidam do que estamos falando, duvidam que existe um Deus Redentor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Olha para mim aqui, meus queridos irmãos do YouTube, do Zoom, olha para mim. Talvez eu esteja falando aqui para um pai que teve seu filho desde pequenininho na igreja, que foi apresentado ao Senhor, mas que ele cresceu e abandonou a fé. Ele ia para a igreja conhecer, não é mesmo? Frequentava os aventureiros, os desbravadores, cantava na igreja. E ele simplesmente agora, depois de crescido, na adolescência, fala, olha, eu sou um ateu, eu não acredito mais em Deus. Ai, o seu coração se derrete de angústia, não é mesmo? Isso é muito triste. Eu quero dizer para você, pai,
Em nome de Jesus Cristo, existe um lugar na árvore genealógica de Jesus, mesmo para aqueles que se declaram pagãos e incrédulos. Quando o Espírito de Deus for derramado novamente sobre toda a terra, aquela palavra que você ensinou lá no hall do berço, o seu exemplo enquanto missão de vida vai fazer germinar no coração do seu filho. Ele voltará para Deus. Talvez esteja falando aqui para alguém que perdeu a fé e foi violentado sexualmente na infância ou sofreu qualquer outro tipo de violência psicológica. Você tem passado por lutas, não é mesmo? Foi traído, foi traída e acha que Deus não se importa com você. Mas Deus se importa sim. Deus está aqui conosco. Ele está conosco em todos os momentos. Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus. Você que perdeu a fé, você tem passado por lutas. Deus sabe de tudo. Saiba, a graça brotou da árvore e achou lugar para você lá. Deus existe e quer restaurar o seu coração, a sua mente. Ele quer te salvar e assim o fará. Dê uma chance para Jesus. Está falando isto, não sou eu. Quem está falando isso é o Senhor, basta crer. E ele disse isso: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi, e está lá em 1 João 5, versículo 10 a 13. Essas coisas eu vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Terceira surpresa que a genealogia de Jesus nos traz. Mateus 1, versículos 5 a 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed e Obed a Jessé. Agora, outra surpresa aparece aqui. Ruth, outra mulher. E ela era uma moabita. Sim, Moabe era filho de Ló, fruto de uma relação incestuosa com a sua filha mais velha. Gênesis 19, 37. Ló, que era sobrinho de Abraão, foi enganado por suas duas filhas, que desejavam preservar a sua descendência. Além de Moabe, Ló também foi pai de Benjamim, o pai dos amonitas, através de outra relação incestuosa com a sua filha mais nova. Os moabitas eram um povo que descendia de Moabe, filho de Ló. Eles eram parentes próximos dos israelitas e até conseguiram conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões, os moabitas aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. E olha, e Ruth era uma moabita. Os amonitas também, eles eram descendentes, né, de Benjamim, filho de Ló, com sua filha mais nova. O povo amonita era parentado dos israelitas. Este parentesco se devia ao fato de Ló ser sobrinho de Abraão, o grande patriarca do povo de Israel. O que a irmã White fala dos moabitas em Patriarcas e Profetas? A única posteridade de Ló, os moabitas e amonitas, foram tribos vis e idólatras, rebeldes a Deus e inimigos do seu povo. Certamente, Ruth, na sua infância e adolescência, né, sendo uma moabita, também pertencente a essa tribo, a esse povo, ela também era uma idólatra, até conhecer o verdadeiro Deus. Balaão, quando não conseguiu profetizar contra o povo de Deus, ele falou com o rei dos Moabitas: vamos fazer com que nossas mulheres se infiltrem no meio dos homens de Israel, porque a menos que eles deixem de adorar o Deus deles, nós não vamos conseguir vencê-los. Eles têm que se tornar idólatras, e assim ocorreu. Elas entraram, levaram seus costumes e deuses e cultos, e veja o que Deuteronômio 23:3 diz: nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente.
Ei, espera aí, mas Deus não falou que nenhum moabita entraria em sua assembleia eternamente? Como assim? Como Ruth aparece na árvore genealógica de Jesus? Sabe o que isso nos revela, meus queridos irmãos? A graça divina, ela é superior, ela sobrepuja e prevalece sobre a justiça divina. Amém? Diga aleluia aí. A graça divina sobrepuja a justiça divina. E é nesse momento, então, aqui que nós temos uma Ruth entrando na genealogia de Jesus, uma moabita, né, que se converteu a Deus, o Todo-Poderoso. Terceiro, a graça ela está disponível para aqueles que se sentem excluídos. Será que eu falo aqui hoje para alguém que se sente excluído? Excluído porque colocaram um rótulo em você? Por causa da sua origem, porque você é um forasteiro, porque possui alguma deficiência física ou mental. Alguém que fala do amor de Jesus no trabalho, na faculdade, na escola. Será que você se sente excluído por conta, né, destas questões? Sim, meus queridos, há um lugar na árvore para você. Há um lugar para todos aqueles que também se sentem excluídos. Hoje, a Igreja Adventista tem o Ministério das Necessidades. Nós temos pessoas sendo excluídas o tempo inteiro porque são diferentes de nós. São excluídas porque, em algum momento, elas apresentam um comportamento divergente antes de receberem aquela porção do Espírito para a conversão. Mas, ao receberem, o Senhor transforma, modifica, restaura e regenera. Mas, muitas vezes, nós as excluímos antecipadamente. Não levamos a palavra de Deus para elas, porque achamos que elas não são merecedoras. Mas quem somos nós para achar que alguém não é merecedor da graça de Deus? Se o próprio Jesus nasce de uma linhagem onde uma moabita estava presente como Ruth, uma prostituta como Raabe, alguém que fingia prostituta como Tamar. Sim, meus queridos irmãos, independente, né, de qual seja a sua origem, né, há um lugar na árvore genealógica de Jesus para você e para mim. Vamos agora às últimas surpresas e vamos voltar à Bíblia. Mateus 1, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Aqui aparece em Davi e aquela que tinha sido a mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Batseba, não é mesmo? Será que deu um lapso na memória de Mateus e ele se esqueceu na hora que estava escrevendo o nome de Batseba? Não, ele fez isso de propósito. Ele não colocou o nome de Batseba aqui na genealogia, mas ele falou daquela que tinha sido a mulher de Urias. Batseba, né? Ele não errou, absolutamente ele não errou. Todos sabiam o nome dela. Mas o que Mateus quis ressaltar aqui, primeiro, que aquela não era a mulher de Davi, mas de outro homem. Ele ressalta que foi a mulher de Urias, o Eteu. Segundo, que Urias, o Eteu, tinha um comportamento moral superior ao daquele homem que tomou a sua mulher, o rei. O homem que foi conhecido como aquele que tinha o coração segundo o próprio Deus. Você já parou para pensar que Batseba não estava ali tomando um banho exibicionista? Como isso, todo mundo se exibe em redes sociais, não é? Dando todo o contorno dessas parafilias, como o voyeurismo ou o exibicionismo. Aqui, Batseba, ela não sabia que estava sendo observada pelo rei. Segundo os estudiosos, ela estava tomando um banho ritualístico por causa da sua menstruação. Ele a viu e manda chamá-la. E ela vem. Ora, ele era o rei. Ele mandava e todos obedeciam. Ele tomou Batseba, que era a mulher de Urias, certamente contra a sua vontade. Ela, obedecendo a ordem do rei, ela comparece ao palácio. Ela foi violentada pelo rei. Não resta a menor dúvida, ela foi violentada pelo rei. A que conclusão isso nos leva? Davi, Batseba e Urias nos revelam a quarta, a quinta
E a sexta surpresa dessa genealogia. A graça, ela está disponível para aquelas pessoas que foram violentadas. A graça está disponível para os agressores. A graça está disponível para os fiéis. Batseba, ela não queria, mas a graça alcançou os três, e os três figuram na árvore genealógica de Jesus. Batseba nos mostra que a graça está disponível para aqueles que foram violentados e agredidos sexualmente. Olha para mim aqui, meus queridos irmãos. Será que eu falo para alguém aqui nesta manhã que teve um relacionamento sexual onde você foi violentado ou violentada? Faça, e aí, talvez esteja doendo no seu coração. Lembranças terríveis desses episódios de violência sexual. Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para você. Será que eu falo com alguém aqui que foi violentado ou violentada em uma relação parental na infância, por um pai, por um tio, por um padrasto, por um irmão mais velho, por alguém próximo da sua casa? Existe um lugar na árvore genealógica para você. A palavra de Deus está dizendo que a graça está estendida para você. Talvez você se sinta suja ou sujo com algo que você não participou, não teve culpa, não teve consciência, e que não consegue se livrar dessas lembranças, deste tormento que vem sobre você e sobre sua mente todos os dias, todas as noites. Quando o pensamento vem, eu te digo hoje, a graça está disponível para você. É necessário perdoar o agressor, e isso não torna impune diante da justiça humana e nem divina, mas você precisa se libertar desse peso, pois há um lugar para você na árvore genealógica de Jesus, e o sangue remidor de Cristo já veio por você, e a sua mente pode ser liberta deste pesadelo. O que a Bíblia está nos dizendo é que na árvore brota a graça para todos os lados, para todos aqueles que tiverem algum tipo de desordem em seu campo sexual. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e a graça habilitou para mim e para você também. Aleluia. Na árvore genealógica de Jesus, podemos encontrar graça para aqueles que caíram ao mais profundo abismo do pecado moral, como foi o rei Davi nesse caso. E quanto a Urias, ele nos revela que a graça está disponível para aqueles que são fiéis. A graça brotou também para Davi. E ali nós vemos no salmista, ele pedindo: não aparte de mim, Senhor, o teu espírito. É o reconhecimento do agressor do ato cometido, do arrependimento genuíno. O Senhor vem e restaura. Vamos à sétima e à última surpresa. Mateus 1, versículo 15 e 16. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Quem foi Maria? Uma jovenzinha pura, 17 anos aproximadamente. Ela aceitou a ordem de Deus, e por aceitar a ordem de Deus, ela se sujeitou a ser rejeitada, ridicularizada e até mesmo apedrejada. O que acontecia com as mulheres quando rejeitadas pelos seus maridos por causa do adultério? Maria já estava ali noiva e já era considerado um casamento, tinha aquele tempo, não é, que se esperavam, e ela então recebe, a visita do anjo. Jovens, a graça está disponível para todos vocês. Quando vocês são ridicularizados por obedecerem a Deus, quando vocês são ridicularizados por dizerem que são criacionistas e que esse mundo tem 6.000 anos, quando a ciência vem falando de bilhões e bilhões de anos. E quando falamos assim, as pessoas riem de nós, vocês acreditam em mito, em conto de fadas. Não se importe com isso, nós somos criacionistas, nós acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias literais. Sim, houve tarde e manhã no primeiro dia.
No sétimo dia ele descansou, e quando nós anunciamos isso para o mundo, eles riem de nós. Jovens, não se sintam ridicularizados ao defenderem a palavra de Deus. Maria nos mostra que a graça está disponível para aqueles que são obedientes. Continuem firmes e dará a vitória para vocês e para todos nós. E a última graça está no versículo 21 de Mateus, né? E no versículo 31 de Lucas 1. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Em Lucas 38, Maria responde ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha, que fé é essa, meu Deus, ao ser chamado a dizer: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que nesta manhã você possa ouvir o chamado de Deus e deixar com que o Espírito Santo seja gestado em você, falando de Cristo e fazendo assim de Cristo também em você, na sua mente, no seu coração. Eu quero isso todos os dias. Vem, Senhor, em mim, gesta Cristo na minha mente, no meu caráter. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e faço minhas palavras de Maria. Qual é a sétima e última surpresa para nós? Sétima surpresa: a graça, ela está disponível para mim e para você. Quando Jesus voltar, nós vamos ter muitas surpresas lá, não é mesmo? Pelo menos 3 surpresas nós vamos ter. A primeira é que você encontrará pessoas que você nunca imaginou que poderia ter alcançado a salvação. A segunda é que você poderá não encontrar quem você tinha certeza que estaria lá. E a terceira surpresa é por você mesmo. Você estará lá também, aleluia. Mas um nome, meus queridos irmãos, ficou propositalmente por último, e eu pulei ele. Esse nome, que faz parte da genealogia de Jesus, foi um rei perverso e mau. Vamos lá ver, Mateus 1:10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Mas quem foi Manassés? Manassés foi um dos reis de Judá. Depois do reinado de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos: Judá a sul, governado pelos descendentes de Davi, e Israel a norte, governado por quem fosse mais forte. No tempo de Manassés, o rei de Israel já tinha sido destruído pelos assírios, e restava apenas o rei de Judá. Manassés foi o rei que reinou mais tempo em Judá. Ele reinou 55 anos. Ele era filho de Ezequias, um rei temente a Deus, bondoso, que lutou contra a idolatria. Vocês conhecem a história de Ezequias. Mas Manassés, ele não era como seu pai. Muitas vezes, nós nascemos em um lar cristão, temos um pai bondoso e temente a Deus, mas podemos nos tornar e cruéis, perversos e idólatras, vivendo apenas as concupiscências da carne. Mas Manassés, ele não era. Ele abandonou a Deus e cometeu muitos pecados. Manassés construiu muitos altares idólatras, até mesmo dentro do templo de Deus. Ele se envolveu em feitiçaria e queimou seu próprio filho em sacrifício. Nós vemos isso lá em 2 Reis 21, versículos 5-6. Manassés também matou muitas pessoas inocentes e levou o povo de Judá a fazer coisas terríveis. Por causa de tudo que Manassés fez, Deus prometeu destruir Jerusalém e trazer desgraça sobre todo o país. Deus enviou profetas para avisar Manassés do castigo, mas ele não prestou atenção. Então Deus permitiu que Manassés fosse capturado pelos assírios. Os assírios levaram Manassés preso para a Babilônia. Lá ele teve uma mudança de coração, se humilhou e buscou a Deus. Mas será que havia solução para um homem tão ruim assim? Será que depois de tantas atrocidades de Manassés, ainda haveria graça para Manassés? Sim, Deus ouviu Manassés e o trouxe de volta a Jerusalém. Nós temos isso em 2 Crônicas, versículo 33, versículos 12 e 13. E ele, angustiado, varas ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seu país, seus pais, e fez-lhe a seguinte oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés
que o Senhor era Deus. Ele reconheceu que o Senhor era Deus em genuíno arrependimento. Então, Manassés, uma vez convertido, uma vez reconhecendo Deus, agora vem a ação. O Espírito entra, convence ao genuíno arrependimento, e agora o transbordar, mudança de comportamento. Manassés começou a desfazer tudo o que tinha feito antes. Ele tirou os ídolos do templo e restaurou o altar de Deus. Aleluia! Você, meu querido irmão, tem restaurado o altar de Deus em sua casa? Você tem restaurado o altar de Deus em seu coração? Eu tenho restaurado todas as manhãs, e quando Deus fala assim, não deixe que eu tenha outros ídolos, não deixa, Pai, o Senhor, nosso único Deus, chamar Israel, Adonai, Elohim, Adonai. O Senhor é Deus único, o Senhor é Deus verdadeiro, a quem amamos. Nenhum homem foi tão longe quanto Manassés, mas a graça de Deus alcançou. A graça alcança todos os pecadores, mesmo o pior deles, prostitutas, abusadores, homossexuais, violentadores, feiticeiros, idólatras, necromantes, alcança a todos. Que maravilhosa graça é essa, meus queridos irmãos? E muitos que aqui estão e que viram meu testemunho, eu nasci numa área adventista, onde o altar de Deus era levantado todas as manhãs para clamar a Deus. Cresci na igreja, vocês sabem do meu testemunho, eu desviei dos caminhos do Senhor. Né? E ao repensar sobre todas as práticas, todos os mandamentos de Deus foram violados por mim. Mas o Senhor, com sua maravilhosa graça, Ele me retirou das trevas e trouxe para a luz novamente. Aleluia. Porque o Espírito Santo transforma, Ele restaura, Ele regenera. E Ele fez isso comigo, Ele fez com Manassés e Ele faz com você também. Diga aleluia, diga amém, porque essa graça te alcança. Nem foi tão longe quanto a Ele. A graça alcança a todos. E eu digo, nenhum homem talvez tenha ido tão longe quanto eu. Talvez não tenha ido tão é você que às vezes sente que as suas orações não chegam a Deus. Ora, a graça te alcança. Talvez você esteja pensando que você não faz parte da árvore genealógica de Jesus. Mas o pecado nasceu em uma árvore, mas a graça, ela brota em uma árvore. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias em Gálatas 3, 27 e 30. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. É a aliança abrâmica sendo restaurada, sendo ratificada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que morreu morte e vitória por mim e por você. E agora a graça nos alcança, nós amamos esse Jesus maravilhoso, e por amá-lo, nós amamos os seus mandamentos, porque ele restaura, ele regenera, e ele nos enxerga através do Espírito Santo na árvore, na vida verdadeira. Nós vamos finalizando aqui, trazendo a última reflexão sobre essa maravilhosa árvore. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias em João 15, versículo 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo que estão em mim, toda vara, uma vida enxertada, que estão em mim, uma fruta ele corta, e todo que dá fruta ele corta, que dê mais fruto ainda. Veja, aqui nós estamos falando, né, o foco sobre a videira e da permanência em Cristo. Porque ele diz o seguinte: agora vocês já estão limpos pela palavra que tem falado. Aleluia! A referência é que agora nós já estamos limpos, nós já somos varas enxertadas em Cristo, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. É condicional para que Cristo permaneça aqui. É necessário que eu permaneça nele. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, lembra? É vara seccionada no tronco, enxertada pelo Espírito Santo, fora da videira, eu não posso dar nenhum fruto. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Se alguém não permanecer em mim, será como um vinho que é jogado fora e seca. Estamos sendo apanhados, lançados ao fogo e queimados. Porém, se vocês permanecerem em mim, e as promessas do Evangelho eterno permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Isso é uma promessa. Eu posso orar para cura, eu posso orar para a expulsão de demônios, eu posso orar para qualquer coisa, porque me será concedido, porque eu estou vinculado à vida de Cristo Jesus. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim, somente assim, vocês serão os meus discípulos. Esse foi o último sermão de Jesus antes da crucifixão. E ele sabia que a única forma de nos mantermos ligados a essa dispensação seria através do Espírito Santo. Ele estava prestes a morrer, agora no meu e no seu lugar, e assume o lugar da verdadeira vida, capaz de nos trazer a vida e a sua graça nos alcançar. Quem aqui aceita Jesus Cristo como seu Salvador, levanta aí a sua mão. Levanta, eu quero ver. Se você ainda não é batizado, tome essa decisão, peça para ser batizado, porque o Espírito Santo está te impressionando, está colocando no seu coração essa vontade. Não deixe ela passar, porque a primeira impressão do Espírito é para arrependimento, e batize em águas de batismo de arrependimento, e depois você está cheio do Espírito Santo para clamar todas as manhãs e todos os dias. Na cruz, Jesus quer enxertar você na árvore genealógica. Ele semeou uma outra árvore com a sua própria morte e levou essa árvore com o seu próprio sangue. Há lugar para todos na árvore genealógica de Jesus. Sabe o que é isso, meus queridos irmãos? É o efeito da graça. Quando ela entra, quando ela habita em nosso corpo através do Espírito Santo, ela expulsa as trevas que estão nos rodando. A graça nos traz paz, a graça nos traz perdão, a graça, ela nos garante o céu. E para finalizar, vamos apenas refletir em oração sobre essa frase. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira verdadeira e você e eu somos o ramo enxertado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta manhã de quarta-feira. Vamos orar agora? Bom, Marcelo, antes de você orar, né, só fazer aqui, tecer um comentário, um momento ou outro, a gente sempre vem refletindo ao longo da mensagem, né, como é importante a gente perceber, né, Jesus Cristo, né, ele é perfeito, um ser perfeito, né, viveu nesse mundo sem pecar, mesmo assim, né, ele nos considera, né, co-herdeiro com ele, né, e esse enxerto, nessa graça, né, extraordinária de Deus é algo assim sobrenatural que a gente não compreende, né? E a gente fica imaginando como tirar assim tantos comentários, né, de uma questão genealógica, né? Porque mais difícil a gente ver, como é difícil a gente ver sermões, né, que tem a ver com genealogia, né? E eu quero agradecer você por ter essa disposição, pregar sobre esse assunto e potencializar, né? Não potencializar, mas trazer à tona essa questão da graça de Deus. Deus está sempre de braços abertos, né, para nos receber. A grande questão é a nossa disposição em nos entregar, né? E aí se fez o apelo, que Deus abençoe a cada entrega, a cada decisão, e que essa oração que você vai fazer agora seja uma oração que nos ajude a cada vez mais, né, a permanecer com essa decisão, né? Porque tomar decisão é relativamente fácil, né? Agora, permanecer nela é que é o grande X da questão. Então, amigão, muito obrigado, amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus que você existe. Amém. Antes de orar, então, vou repetir as 4 frases. Eu amo você, né? Você é a parte visível de Deus,
Eu preciso de você para ser feliz e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Eu falar para o querido pastor Adevaldo, eu falo para toda a sala, para todos os meus queridos irmãos que estão aqui no Zoom, né, no YouTube, que virão mais tarde, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? E nós podemos pedir e clamar a Ele, Senhor, sua graça me alcança e suas misericórdias se renovaram novamente nesta manhã. E o Espírito Santo me enxerte como vara de enxerto nessa árvore, porque é por adoção, não é? E nesse momento, então, né, a seiva que vem de Cristo, ela passa por nós e nos transforma, nos regenera, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Querido e soberano Pai, Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas. Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Redentor. A videira verdadeira. Aquele que por adoção nos tomou e nos fez agora príncipes, sacerdotes reais, propriedade exclusiva de Deus, nação eleita, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a sua graça e a sua bondade e a sua fidelidade nos alcançou novamente. Nós não estamos aqui falando, ó Pai, de uma graça sem arrependimento, de uma graça que nos alcança de maneira imerecida, mas que nós reconhecemos a nossa pequenez e o nosso pecado, o quão sujo e ruim somos, mas que a justiça de Cristo, uma vez imputada a nós, o Senhor nos eleva à categoria de príncipes e sacerdotes. Por isso, ó Pai, que nesta manhã, independente de qualquer que seja a situação dos meus queridos irmãos que ouvem essa oração, se no mais fundo abismo foram, se agressores foram ou violentados, se prostitutas ou homossexuais, ladrões perversos, héteros maus, que tratam maus as suas esposas, não importa, Senhor, quão mal tenhamos sido, mas nós pedimos ao Senhor nesta manhã, pelo poder que há em teu nome, Jesus. Que o teu Santo Espírito venha aos nossos corações nesta manhã, nos restaurando, limpando as nossas mentes, tirando os nossos traumas e feridas, porque o Senhor carregou sobre si as nossas dores e as nossas feridas. O Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. Cura-nos, Senhor, das nossas enfermidades físicas e emocionais. Liberta, Senhor, aquelas pessoas que ainda estão cativas em pecados acariciados e que não conseguem libertar deles, Senhor. Mas o Senhor diz, há um lugar na árvore para você, meu filho. Há um lugar na árvore genealógica. O Espírito Santo vai permanecer em mim, permaneça em mim. Permaneça em mim, que eu vou permanecer em você e vou te restaurar. E de glória em glória seremos justificados e santificados na tua presença, Senhor. Esteja com todos aqui, esteja com a sala, esteja com os pastores, com os irmãos, com os moderadores, esteja com todos, ó Pai, crianças, jovens, adultos e idosos, esteja com os enfermos, esteja com aqueles que estão necessitados da tua proteção nessa manhã, ó Pai. E todos nós somos dependentes de ti, todos necessitamos das tuas misericórdias. Perdoa os nossos pecados. Esteja agora, Senhor, com a sequência da sala, com o testemunho, que seja mais um momento, né, de honra e glória do teu santo nome, e que o testemunho possa falar profundamente também aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, batiza-nos com teu Santo Espírito. Queremos permanecer em ti, Senhor. Batiza-nos com teu Santo Espírito, para que possamos dar os frutos espirituais, o amor, domínio próprio, a temperança, a fé, os dons do Espírito para a honra e glória do teu nome e para sermos chamados discípulos do Senhor. Oramos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome do Filho amado, Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém e amém. 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 Muito obrigado, meu amado. Deus o abençoe grandemente, viu? Estamos sempre em movimento. Amém. Tchau, tchau. Fica na paz de Deus.
Bênção pura sem mistura, né, amada? Bênção demais, né? Quando a gente reflete na palavra de Deus, né, o Espírito Santo é que coloca as impressões em nossa mente e em nosso coração. Né? Ele que trabalha, ele que orienta todas as coisas. Você sabe que muitas vezes em um sermão, né, eu prego com essa consciência, né? Em um sermão, muitas vezes, uma frase faz toda a diferença, né? Uma frase faz toda a diferença. Isso mostra a graça de Deus que está sendo derramada 24 horas sobre nossa vida. É Deus, assim, banhando o ser humano de graça e o ser humano precisando aproveitar essa graça. O apóstolo Paulo, ele diz nas cartas aos Coríntios, se eu não estiver enganado, é o verso 9, se eu não estiver enganado, 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, verso 9, ele diz que ele é o que é. Ele diz assim, sou o que sou, pela graça de Deus. E ele ainda diz assim, ó, e esta graça não será vã. Essa graça não será vã. Que assim seja na minha e na sua vida também. Que nós possamos olhar para nós e dizer assim, ó, sou o que sou pela graça de Deus. É óbvio que o contexto ali está falando a ideia de ser o apóstolo, né? Ele fala, eu sou um apóstolo e dos menores, ele diz. Né? E dos menores, sou o que sou pela graça. E você? É o que é pela graça de Deus também? E assim seja para a honra e glória do Senhor, hein? Que ele seja exaltado e glorificado na sua vida. Ok, pastor, estou aqui. É você mesmo, irmã. Quase que nós passávamos aí e com você na sala e já vendo duas vezes aqui, né? Assisti a programação toda da sala. Eu falei contigo aí hoje pela manhã ainda, né? Sim. Eu fiquei na dúvida, porque daquela hora eu perguntei, irmã Rosilene, é você? Faça um joinha. Aí você fez assim, ó. Aí eu falei, bom, não é ela. Mas tá bom. Que bom que deu tudo certo, né? E nós temos também o nosso tempo aqui está tranquilo, né? Então, 7 horas e 2 minutos, né? Então, nós temos aí nosso tempo aí para o nosso testemunho. Irmã Rosilene, vamos fazer uma oração? Aproveitar esse momento aqui e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de te servir, a irmã Rosilene estar aqui. E nós queremos agradecer ao Senhor pela presença dela. Amém. Pai querido, abençoe esse testemunho, abençoe, ó Pai, o tempo que vai se seguir aqui, que tudo que for falado, tudo que for colocado aqui seja para a exaltação do Senhor e para a tua honra e para a tua glória. Amém, Pedimos essas Jesus. bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmã Rosilene, primeira coisa, é um prazer ter você aqui, né, fazendo aqui, dando o seu momento de testemunho. No seu testemunho hoje aqui, tem coisas que tem muitas pessoas que não têm coragem de falar, muitas vezes pode estar passando pela mesma situação, tá? Mas tem muitas pessoas que não têm, às vezes, a coragem de falar. E para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para que ele cresça e que nós possamos diminuir, então você vai estar aqui colocando algumas situações. Primeira coisa, irmã Rosilene, você nasceu em Alegre, no Espírito Santo. Então, quer dizer que você é capixaba, é isso? Da gema, pastor. Da gema, é isso aí. Né? Capixaba da gema. Irmã, você coloca no seu testemunho, você começa o seu testemunho falando que você teve uma infância bem complicada, né? Sim. Irmã, você conta que a sua infância não foi uma infância fácil, né? Até dado a circunstância aí do seu pai, né? Que ele teve toda uma situação aí de agressão verbalmente, não sei se era fisicamente também, com os seus irmãos e tudo mais, e isso causou em você um sentimento muito ruim, dada essa situação. Como que foi, irmã, essa infância difícil? Então, pastor, como eu te falei, nasci em Alegre, sou capixaba da gema, e uma família de 8 pessoas, né? 4 irmãs e 4 homens. Essa família foi uma família assim, criada bem desestruturada, cheia de violência. A gente cresceu numa família sem amor.
porque a gente era acordada, né, apanhando, né, tipo assim, era uma cama de casal, casa pequena, onde dormia 3 irmãs. E quando alguém aprontava, todo mundo apanhava. Então a gente era acordada, né, apanhando. Sabia que muitas vezes, né, a surra não era para mim, mas que a verdade eu não me lembro de ter feito algo para apanhar, mas alguém tinha ter feito alguma coisa, e aí todo mundo pagou o pato, né, nessa situação. Todo mundo E apanhava. todo mundo. E isso acontecia praticamente direto. E meu irmão, ele levava ele, não sei por quê, que eu não entendia também, né? Ele era levado para um rio para o meu pai dar banho. E ele fazia coisas muito ruins com ele, porque ele pegava sabugo de milho, entendeu? Para dar banho nele. Isso, para mim, era a coisa mais terrível que eu já vi na minha vida, um pai fazer isso. A gente, geralmente, hoje, porque a gente faz de conversa, né? A gente bate um papo, leva, né? E leva seu filho para o banho. Ele, meu irmão pequenininho, ele fazia isso com ele, e isso me deixava triste. Eu ficava só observando, e até hoje eu sou muito observadora. Aí, uma outra vez aconteceu que meu irmão também, ele expulsou de casa, também foi assim um choque, né? Um irmão sair de casa foi um choque para mim. Até hoje ele nunca voltou e meu irmão era cego. Ele já tinha problemas nas vistas. E outro fato marcante que aconteceu foi que eu era pequena ainda, ele me levou para eu fui no bar onde ele trabalhava e ele falou assim para mim, eles me chamam de Rosa, até hoje, tá? Eu sou conhecida como Rosa. Leva essa galinha para casa porque eu não consegui vender. E segui caminho para casa, que era muito longe, era roça, né? Mas na estrada apareceu um senhor e me pediu para me vender. Se eu não queria vender, o menino, você não quer me vender essa galinha? Não, eu vendo. Mas como eu acho que eu não conhecia dinheiro ainda, é, eu voltei. Assim que eu vendi a galinha, eu voltei e para entregar o dinheiro ao meu pai. Aí, quando meu pai falou assim, vamos até ali, eu fui com ele. Ele me levou numa delegacia. E eu numa delegacia sem entender o porquê que eu estava ali. Aí eu só vi uma autoridade, né, uma pessoa assim colocando como autoridade, me perguntando por que que eu vendi, por quanto que eu vendi e tal. Aí eu falei, uai, meu pai falou que não tinha conseguido vender, eu para agradar ele, eu vendi e vim levar o dinheiro para ele. Hoje eu entendo que eu acredito que eu não conhecia dinheiro, né? E vendi por uma mixaria. Eu acho que nessa idade aí não tinha idade ainda para conhecer, não tinha sido alfabetizada, Ok. contar. Eu acho que era bem pequena, né, nesse ponto ainda. E hoje, no meu raciocínio, eu penso que foi isso que aconteceu pelo fato dele ter me levado na delegacia por causa disso. Mas essa história, né, que aconteceu me deixou assim, eu não falo sentida por muitos, muitos anos, sem contar que ele batia na minha mãe, né? E num certo dia, esse período se passou, pastor. Aí depois a gente foi crescendo, meu irmão ficou de maior, né? E ele foi trabalhar em outro estado. E um certo dia, ele escreveu uma carta e mandou pelo meu pai, para o meu pai. Como meu pai, ele não sabe ler, ele mandou, não sabia ler, ele mandou eu ler para ele essa carta, né? Eu acho que eu já estava com a idade que eu já fui alfabetizada. E eu li essa carta para ele, onde que meu irmão dizia que ele tinha sofrido um acidente. E quando eu contei isso para ele, ao ler a carta para o meu pai, ele teve uma atitude que ele nunca teve de carinho, de sensibilidade, que eu não conhecia dele. Aí ele me abraçou. Quando ele me abraçou, eu senti um sentimento assim, puxa,
eu pensei, eu não amo meu pai, porque o abraço dele não significou nada para mim. Hoje você abraça as pessoas, você abraça o seu irmão, vocês têm aquele sentimento de carinho, de amor por ele. Um amigo até, né? Uma pessoa até que não é nem tão chegado, mas para o meu pai não sentia nada, nada, às vezes nada, era totalmente frio. Aí eu falei assim, eu não falei nada, tal, ele também, ele morreu sem saber disso. Aí eu cresci com aquele sentimento, eu não amo meu pai, e aquele sentimento. Oi, irmã Rosilene, você vê, você contando aí a sua experiência, a sua história de pequena, até esse momento, né? Como a gente percebe muitos detalhes, né, na vida, na sua vida, que machucou, que marcou, né? Que marcou. Você percebe que todo esse tipo de sentimento, ele vai se somando. Ó, por exemplo, ó, parece uma história simples, essa história que você contou aí, da galinha que você vendeu, né? Mas para você foi um gesto de carinho, de valorização, né? Você, por exemplo, vendeu, foi lá entregar para o seu pai, né? Mas quando você chega lá, o gesto não tem valor. O que teria valor seria o objeto. É, Então você percebe que na vida algumas coisas acontecem e podem repetir-se na vida de qualquer um de nós, né? Às sim, vezes a gente valoriza as coisas e não valoriza as pessoas, deixa de valorizar os gestos. Existem muitos gestos que são simples, mas que têm um valor incalculável. E talvez a gente precisa pensar um pouquinho mais nisso, né? Em alguns gestos que são feitos em nossa vida, pessoas que estão ao nosso lado. Talvez aquele gesto, materialmente falando, talvez não tenha tanto valor, tanta repercussão, mas a questão, né, do próprio gesto, da pessoa, do sentimento, o valor é incalculável. Mas o seu pai ele não conseguia perceber isso, até pela dureza do coração dele, o estilo de vida, enfim, né? Você viu aí, você contando a sua história, você vê que ele agredia os filhos de forma assim, até sem culpa, né? Então ele tinha essa performance, esse perfil. Quando você recebe o abraço dele, como se diz assim, você não percebeu ali o quanto você tinha sido machucada e o quanto você também foi afetada por tudo isso, né? é exatamente isso. É. Na E assim, verdade, irmã Rosilene, você continua a sua história contando aqui, né, que você de fato, nesse momento aí, você sente que não amava seu pai, né? E isso para você, de alguma maneira, é um problema, porque como que uma filha não ama o pai? E você vai começar a caminhar com isso, com essa sensação, né? Embora esse momento que ele ficou emocionado tocou muito você, porque você nunca tinha visto seu pai desta maneira, tá? É, mas como que a vida, a partir desse momento, ela continuou? eu cresci, tive filhos, casei, conheci meu marido maravilhoso, tive filhos, duas filhas, né? Cresci, já nesse caso aí eu cresci com este sentindo que eu não amava meu pai. Você precisou fazer terapia, irmã, por conta disso? Sim, eu fui no psicólogo. Ela disse para mim que você não é obrigada a sentir amor por alguém que te machucou. E se ele te machucava tanto assim, machucava as pessoas que conviviam com você, que você amava, como que você iria amar uma pessoa assim? Você é humana, ela falou para mim. Só que não resolveu o problema ouvir isso, porque era um sentimento que eu tinha dentro de mim, que de muitos anos que eu convivi com ele, que não resolvia o problema saber disso, que eu não tinha culpa. Aí, quando o tempo foi passando, eu fiquei. Quando eu fiz essa terapia, eu já estava com meus 20 e poucos anos, acho que quase 30 anos já, uns 28 anos.
Aí eu morava no bairro Jabaraí, e ali apareceu um grupinho adventista, de frente, pastor, de frente para minha casa. E ali uma ex-irmã chegou e fez contato comigo. Eu já estava estudando a Bíblia. Ah, não, antes disso, meu marido nós casamos, fomos morar no Jabaraí, e aconteceu uma possessão, possessão mesmo no meu marido, ele ficou possesso. Eu tinha tido a minha segunda filha. Nesse dia, meu marido ficou possesso, minha mãe veio me ajudar e orar comigo, que a minha mãe era de outra denominação. Aí eu peguei e a gente sofreu muito, onde que eu queimei todos os... depois do fato, do caso passado, eu queimei tudo que eu tinha, os colchões, travesseiros, eu queimei tudo, pastor. Porque na minha cabeça, tipo assim, é como que alguém falasse para mim assim, queima tudo onde ele passou. E eu queimei, levei lá para fora, o quintal, e queimei tudo. E nós não tinha outro colchão, nosso colchão era novo, entendeu? A gente não tinha outra coisa. Eu só não queria estar vivendo daquele jeito. Eu queria exterminar tudo. E como foi pedido, eu tenho certeza que era Deus que estava pedindo para eu queimar tudo, eu queimei. Aí quando meu marido saía para o trabalho e quando ele voltava, ele chegava possesso. Durou uma semana. Aí onde que foi mais ou menos na quinta-feira, me deu o desejo de queimar esse colchão. Aí eu queimei tudo. Aí eu falei para ele assim, eu camuflei a cama, né, com alguns papelões, algumas coisas, esteiras, para ver se ficava mais macio, forrei com alguma coisa para ele não brigar comigo. Aí eu falei assim, quando a gente foi dormir, eu falei para ele assim, tá tudo bem? Você está se sentindo bem? Porque a impressão que eu tinha é que isso ia acabar quando eu queimasse tudo. Aí ele falou assim, olha, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu entro aqui dentro de casa que eu estou me sentindo livre, uma sensação boa, entendeu? Aí eu respirei aliviada, sabe? Aí eu dei aquele suspiro, deu certo, obrigado, meu Deus. Aí mostrando que Deus estava no comando da minha vida. Aí isso passou bastante tempo. Aí, nem tanto, acho que foi uns 3 meses ou 4. Aí apareceu a Igreja Adventista, apareceu, né, um grupinho em frente da minha casa, e a minha irmã convidou, que se ofereceu um estudo bíblico. E eu e meu marido começamos o estudo bíblico, né? Começamos a estudar. Fizemos, parece que o nome era Bíblia Ensina na época. Aí, cada lição que passava, pastor, cada mensagem era muito forte para mim, porque a revelação de Deus é uma mensagem forte, né, para nós que não conhecemos a palavra. Aí um dia, quando chegou na mensagem do dízimos e das ofertas, é dito assim, roubarás um homem a Deus, de certo me roubarás nos dízimos e nas ofertas. Aí nós dois, um olhamos para o outro, e ele estava sentindo a mesma coisa que eu prometendo fidelidade a Deus, não roubar ele. E meu marido também. E por incrível que pareça, nós dois estávamos estudando. Geralmente a gente estuda a Bíblia, um sente uma coisa e o outro não sente. Nós dois sentimos juntos. Amém. Aí ele virou para mim e falou assim,
quando nós voltamos para casa, ele falou assim, olha, a gente vai ser fiel a Deus, a gente vai, tudo que é de Deus a gente vai devolver. Talvez hoje as pessoas devem estranhar o nosso comportamento em relação a dízimo e as ofertas, mas eles não sabem dessa história, né? Não conhecem. Na verdade, vai saber agora. E aí, 4 pessoas se batizou nesse dia. Eu, a minha irmã de sangue, que hoje é falecida, meu marido e uma irmã. Um irmão chamado Mário. Sei que nós fomos 4 batizados nesse dia. E ficamos na igreja, claro que muitas baixos e altos aconteceram, né? E não convém, né, nem comentar, mas o importante é que a gente continua firme nos caminhos do Senhor. Oi, irmã Rosilene, o que eu percebo nessa parte que você está falando aí é a forma que você foi impactada com cada estudo bíblico, né? Parece tão simples, né? Mas você contando assim, você vive os momentos que você teve contato com a Bíblia, foi ensinada, orientada, e o Espírito Santo falou fortemente, né? No seu coração e do seu esposo, e de uma forma que vocês dois começaram a caminhar junto, né? Nessa jornada. Que bênção, hein? Então, aí, depois que tudo passou, anos se passaram, e altos e baixos, como eu te falei, e entramos no ano de 2019, finalzinho de 2019, onde que aconteceu a pandemia. As igrejas, a maioria foram fechadas, né? A nossa que foi também. Tinha reuniões, mas eu não sentia vontade, não sentia a saúde tão pronta para poder ficar no meio de muita gente, né? Que hoje eu considerada idosa, hoje já tenho 60, né? Meus 63 anos, né? Então eu não queria, tipo assim, me colocar de cara em cima de algo que eu não sabia o que estava acontecendo no mundo. Ou melhor, ninguém sabia, né? Sim. Então, eu não mergulhei de cara, eu fiquei em casa. Então, nesse período, o que aconteceu? Vocês têm aquela ideia maravilhosa de abrir a sala 57. A Aí, sala quando 57, irmã, eu... antes de você entrar na questão da sala 57, a sala 57 é um momento que acontece exatamente na pandemia. Você, então, até então, você convive, né? Por mais que você recebeu a mensagem, o coração, muita coisa na sua vida mudou. Você colocou aí o confronto que você tem com a frase da Bíblia, dizendo assim, roubarás o homem a Deus, né? E você, Isso. então, isso foi um confronto, você entendeu isso, colocou isso em dias na sua vida, embora você antes não conhecia, e Deus não leva em tempo conta de ignorância, o tempo de ignorância, né? Então, mas você se incomodou com isso. Mas o fato é que até então, você frequentando a igreja, tinha ainda uma situação que era a questão do sentimento, né? Aquele sentimento que você tinha buscado de várias formas eliminar, essa falta de amor pelo pai, né? A busca para solucionar isso, vinha se preocupando com isso, sim, né? Mesmo porque o seu pai já é falecido, né? Como que você falou? O seu pai, ele não é vivo mais, né? O seu pai. Não, meu pai já é morto. Então, mas mesmo assim, você tinha isso, que não tinha resolvido 100% essa questão. E me parece que isso vai resolver depois que você vai fazer essa busca através da sala 57. Alguma coisa vai acontecer, não é isso? Mas antes, irmã, me responda uma coisa. Como que você conheceu a sala? Por intermédio de quem? Então, eu tenho a Júlia Nascimento, que estava na sala 57, e tinha uma outra irmã, que até eu mandei uma mensagem para ela perguntando o nome dela, mas ela não me respondeu ainda. Eu acho que naquele horário que o pastor Wagner me chamou ontem, e ela estava dormindo. É uma outra irmã.
ela não é também do nosso estado, não, que ela manda o link para mim até hoje. Ontem que ela não mandou, mas ela manda todos os dias o link. E automaticamente eu enviava o link para várias irmãs. Mando para minha irmã Zeni, né, lá de Minas, mandava para outras pessoas, muitas pessoas. E você entrou E imediatamente? acordava às 4h pouco da manhã para assistir a Sala 57, porque cada tema escolhido na Sala 57 falava forte comigo. Só, pastor, que apesar era muito lindo a Sala 57, as mensagens eram maravilhosas, tocava profundamente em mim, mas faltava algo em mim, eu não me sentia digna, porque eu ouvia tudo, mas não vivia. O amor, a falta de amor, ainda continuava em mim. Aconteceu que eu sentia, no período que aconteceu a pandemia, apesar de eu orar muito, muito por as famílias enlutadas, por pessoas, vendo muitos dos meus irmãos sendo mortos, né, através dessa doença, eu sentia um sentimento muito forte em relação a uma pessoa, né? E eu fiquei, esse sentimento foi alimentado também durante anos, muitos anos, acredito, uns 3 anos antes. E essa pessoa veio congregar com a gente. E um dia, nesse período, que aconteceu a Sala 57, e esse sentimento ruim que eu estava com essa pessoa, Esse isso me sentimento que a irmã incomodava muito. fala é um sentimento de ódio, né, irmão? Um sentimento ruim, né? Pastor, era muito forte, era um sentimento de ódio que não me dava paz. E eu sentia, aí eu falava quando vocês estavam lá na Sala 57 transmitindo para nós, eu falava com Deus assim: Senhor, tira esse sentimento de mim, eu não posso ficar assim. Isso aqui não é normal, não, é um sentimento que não vem de Deus, não foi isso que o Senhor me ensinou. Devolve para mim a alegria da salvação. Eu preciso. O Senhor não me mandou um anjo voando pelo meio do céu com esse evangelho eterno para mim me perder. Eu não quero me perder, eu quero me salvar. Então, o Senhor precisa me libertar desse sentimento ruim. Aí, no dia 2022, janeiro de 2022. Eu acho que foi isso mesmo. Não, foi 2023, pastor. Ontem eu falei no vídeo de 2022, mas foi em janeiro de 2023. Foi bem mais recente, tá? Uhum. A irmã chamou para fazer uma programação de ano novo, né, na igreja, aí eu fui. E ela começou num tema interessante, até, tipo assim, não me lembro da cabeça, mas é algo assim sobre como está a sua vida hoje e como ela vai estar para receber o novo ano 2023, né? E ela pontuou várias coisas, né, ali que poderia atrapalhar, o que poderia ajudar, né, havendo uma mudança de vida, né? Aí, a partir que ela foi falando, eu fui me identificando com tudo que eu passei no período que eu estava com vocês e através de cada tema que vocês traziam na Sala 57, e eu falando, Senhor, o Senhor precisa me transformar. Olha, a mensagem está dizendo isso, e eu não sou nada disso. Então, cada mensagem falava comigo, e eu ficava orando o dia inteiro. Eu não sei se alguém tem essa experiência que Jesus disse, orai sem cessar, né? Mas é aquela luta de falar assim, preciso ser libertada, e já, e rápido. Eu não posso ficar com esse sentimento ruim me atormentando, porque isso me faz mal.
Aí, e eu lutando com Deus. E era o dia inteiro, pastor. Enquanto vocês terminavam a sala 57, eu continuava nos louvores o dia todo. E clamando a Deus. E todo dia eu acordava, era 2 da manhã, 3, 4, e em oração. Um certo dia, que hora que essa moça chegou e a nossa irmã chegou com esse tema, eu percebi que era o Espírito Santo falando com ela. Aí eu pedi licença para ela que quando ela terminasse a programação, que ela me desse um tempinho para mim falar. Foi aí que eu fui até a pessoa e perguntei, falei para ela assim que eu queria falar alguma coisa com ela. Posso falar com você alguma coisa? Posso falar com você? Aí ele falou assim, depende. Aí eu falei assim, não, depende não, eu estou desarmada. Deixa eu falar com você. O que eu tenho que falar, eu preciso falar aqui. Aí ele falou, tá bom. Aí eu peguei, chamei, eu falei, você sabia que você é o homem mais odiado do mundo? Você é o homem mais odiado do mundo por mim. Aí ele ficou assim, coitado. Ele sabia de alguma coisa, porque alguns irmãos já sabiam o que eu sentia. Mas e nós somos uma igrejinha pequenininha, né? Mas ele ficou assim, meio assim, como? Assim, odiado. Tipo, o que eu fiz para você? Ele não fez nada para mim, mas as coisas que eu percebia e que eu sentia nele me incomodavam muito. Aí eu falei assim, olha, eu só sei te dizer uma coisa, hoje eu estou aqui para te dar um abraço, porque eu preciso fazer as pazes com você. Eu sei que você não tem culpa, eu sei que você talvez nem saiba, mas eu preciso selar um selo de amor e amizade aqui entre nós dois. Porque não é você que está sentindo, sou eu. E isso eu estou fazendo porque eu tive uma luta muito grande com Deus. Eu lutei muito com Deus para me chegar aqui. Para me ter coragem de fazer isso aqui. Não sou eu, porque eu não sou assim. Só Jesus pode fazer isso por mim. Porque o sentimento de ódio, o sentimento de orgulho, esses sentimentos negativos, não é a gente que faz, não tem cabimento da gente fazer isso, né? Oi, Isso irmã não vem de Rosilene. nós, isso é dom de Deus, né? Oi, irmã Aí, Rosilene. E oi. assim, você falando, esse sentimento negativo, esse sentimento, tudo isso, né? E essa transformação é de Deus. Agora, veja aqui, ó. A gente frequenta a mesma igreja, estamos com o mesmo irmão dentro da igreja, e às vezes a gente está passando por esse tipo de sentimento, né? Estamos frequentando a mesma igreja, convivendo, cantando junto, às vezes orando junto, mas com ódio. E às vezes até pregando, pastor. Às vezes até pregando, né? Então veja que quando você entra na sala, o que vai ajudar? As mensagens. Você colocou aqui os sermões, isso vai incomodar você. E a primeira atitude de Deus é isso mesmo, incomodar a gente naquele estado que a gente está, porque senão a gente fica para sempre assim, né? Senão a gente Sim, fica. Então Deus vai começar a trazer meios e formas para incomodar a gente. E aí a sala entra justamente como um instrumento com as suas mensagens, seus sermões, né? Eu te amo, preciso de você para ser feliz, né? E isso vai incomodando você. Aí o que Deus pega? Aí pega uma outra pessoa, coloca lá, fazendo um sermão, pontuando, você quer entrar em 2023? Como é que você quer entrar? Assim, assim ou assim? Olha como o Espírito Santo vai trabalhando. Olha como o Espírito Santo vai norteando as coisas. E aí você chega um momento que você não aguenta essa pressão, podemos dizer, espiritual, e você procura esse irmão e diz assim, temos que resolver isso aqui. Sei que você talvez não esteja nem sabendo, mas quero resolver isso aqui e isso é necessidade sua. E aí eu quero, aqui, irmã Rosilene, voltar aqui para a sala e dizer assim, às vezes a gente fica só esperando pelas pessoas, né? É ele que tem que procurar. É fulano que não sei. Sabe, quem tem que fazer é aquele que sente necessidade primeiro. É aquele que é tocado primeiro pelo Espírito Santo. Então, sou eu que eu sinto que está errado, sou eu que tenho que ir lá. Não é assim que a Bíblia diz? Tem alguma coisa é. contra o teu irmão? Vai você e ele só.
ou você percebe que seu irmão tem alguma coisa contra você, quem percebe primeiro, quem tem essa percepção primeiro? E você fez certinho, né? Você foi incomodada, foi trabalhada pelo Espírito Santo, você foi lá. Imagino que o irmão ficou surpreso, lógico, porque ele não esperava isso, né? Esse Não, momento, ele não esperava. pois é, e esse momento eu imagino que foi uma cura para você, sim, irmã? Pastor, esse momento foi um momento de alívio, alívio. Eu não sei se alguém talvez vai identificar comigo, se já passou por isso, mas foi um momento de alívio. É como se eu tivesse tirado uma carga muito pesada de cima de mim. E hoje o meu sentimento por ele é um sentimento de muito amor, de carinho. Eu acho incrível como Deus é tão maravilhoso, como que ele é bom e como ele é bom para mim. Que, Nossa, que diferença, né, irmão Zilene? nossa, como ele é bom para mim, pastor, você não tem nem ideia. Isso aqui é fichinha, pouca coisa em vista, porque antes dele teve uma outra pessoa que eu tive que procurar e falar, e Deus também encaminhou tudo, mas não convém, né, contar aqui. Mas foi tipo coisas assim extraordinárias. Então, esse sentimento, sabe, pastor, quando você faz uma fogueira e você pega depois uma água e joga lá ali e não deixa nem um vestígio, é esse sentimento que aconteceu Bacana. comigo. Eu tô com, quando vocês começaram a Sala 57 e eu fui assistindo, vocês do outro lado que está aí, vocês não têm ideia da importância do que está acontecendo do outro lado. Vocês nem imaginam. Eu acredito que não só eu, tem muitas pessoas assim com cada testemunho diferente um do outro, mas tem. Tem muitos, Tem, né, irmã? pastor, porque eu acredito que não foi só eu que passei por isso. Eu senti, naquele período que tudo aconteceu, pandemia, vendo muita gente sofrendo, o diabo, eu percebi que ele entrou naquele espaço que estava aberto, naquela janelinha aberta, que era o ódio, né? E para poder me perturbar mesmo. Mas a Sala 57 veio com a intenção de libertar, né? De ajudar as pessoas que estavam oprimidas com a ajuda de Deus. E eu sinto que a Sala 57, a importância, hoje eu conto para as pessoas assim, a importância da Sala 57 foi muito importante na minha vida no período da pandemia. Pastor, eles ficam assim, eles não entendem nada que eu estou falando. Não entende, Só entendeu? experimentando, né, irmã? É só experimentando para saber, né? É só experimentando para saber, porque foi uma coisa assim, para mim foi surreal. Hoje, hoje eu agradeço muitíssimo a Deus por vocês existirem, E nós, e por nós essa ideia agradecemos a de, Deus, irmã, também por você existir, viu? por essa ideia de montar a Sala 57 num período tão crítico, uma fase tão difícil da vida, que talvez se a Sala 57 não tivesse no ar hoje, eu não teria libertado talvez desse sentimento, teria deixado para lá, né? E não resolvido nada. Oi, irmã, olha a frase de impacto que você coloca, né? Talvez se a sala 57 não existisse, essa possibilidade talvez seria muito mais difícil. Quando a gente fala sala 57, é óbvio, nós estamos tratando do assunto, né? Como que Deus usa instrumentos, né? E Sim, acreditamos que a sala 57 é um instrumento usado por Deus para muitas e muitas mudanças. E nós somos os primeiros aqui a sofrer essas mudanças, a receber essas bênçãos de Deus. A gente oferece, né, o remédio que a gente oferece é aquele que nós estamos tomando. Se nos ajudou, a gente quer que ajude muitas e muitas pessoas também. E é por isso que nós acreditamos, é por isso que nós estamos aqui. Nós acreditamos que Deus está trabalhando através deste ministério. E aí a irmã coloca assim, se não fosse a Sala 57, talvez eu ainda nutria esse sentimento, né, de ódio, de tudo isso. Eu acredito, irmã, que Deus trabalhou poderosamente, sim,
nesse ministério, onde muitas e nós muitas pessoas, né? sentimos quando a obra, quando, tipo assim, quando o Espírito Santo está fazendo a obra, já chegou no momento na sala 57 que eu mandei áudio para minha irmã, uma irmãzinha do outro bairro, dizendo, entra na sala 57 que ela está pegando fogo. O Espírito Santo está lá, entendeu? Eu falei para ela. Está em chamas, irmã, em chamas. Eu falei, está em chamas. Então, tipo assim, é muito assim, a gente conhece quando as mensagens é obra do Espírito Santo. E nós conhecemos quando a Amém. obra não vem do Espírito Santo também. Como você viu aí do meu sentimento. Eu sabia dentro de mim que não vinha de Deus. Então, tipo assim, nós como cristão que temos, assim, mais... que temos esta mensagem, assim, né, de Deus, a gente sabe quando a mensagem é de Deus, quando ela não é, né? Sim. Então, eu me identifiquei muito com a Sala 57 através das mensagens através que Deus usou vocês para me ajudar a transformar a minha vida e tirar esse sentimento ruim. Hoje eu tenho muita coisa a acertar ainda, né? Não sou santa, mas eu sinto que Deus começou uma transformação na minha vida. Amém, glória a E Deus. E agradeço que a essa... vocês, a cada pessoa que faz isso aí hoje, tudo acontecer para nós aqui do outro lado. Oi, irmã Rosilene, que essa transformação continue até a transformação última, que é a glorificação, né? Quando Jesus voltar. A honra e Exatamente, glória dele, exatamente. né? Eu quero aqui, irmã, antes da gente encerrar, né? São 7h42, eu quero aqui ressaltar 3 pontos, né? E se prepara aí, irmã Rosilene, que você vai fazer a oração final, tá bom? Tá Você bom, vai fazer a pastor. oração final para nós, tá? Mas eu quero ressaltar 2 pontos importantes aqui. Primeiro, olha só, a irmã, lógico, a irmã Rosilene contou toda aqui parte da sua história, mas assim, só para nós aqui da sala refletirmos e sair daqui como que o poder de Deus é maravilhoso, né? Então, a irmã Rosilene convivia com uma falta de amor pelo próprio pai, né? E a busca para solucionar isso. Mesmo depois de adulta, isso ainda estava no coração dela. Ela vem para a igreja, né? Tem esse sentimento também ruim com um outro irmão da igreja, e por tempo ela convive com esse tipo de sentimento. Você sabe, irmão, você sabe que esse tipo de sentimento interfere até na nossa saúde? Isso porque a gente vive uma certa angústia, né? Ainda mais quando a gente conhece a palavra de Deus. E aí, quando a irmã ela vai trabalhando um processo de mágoa, né? Talvez isso pode ter se transformado em ódio, como ela falou, né? Por essas pessoas que atravessaram de alguma maneira o caminho dela. Mas a entrada na sala 57, tudo isso muda. Sabe por que muda quando ela entra na sala 57? Sabe por quê, irmã Rosângela? Porque ela tem um momento assim de concentração. Esse é o melhor momento para a gente poder receber a mensagem de Deus. Tudo vai fazendo sentido. As nossas conexões cerebrais, elas vão fazendo sentido. Nós estamos com a mente descansada, preparada para receber a mensagem de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. E quando muda aqui, ó, lembra dessa frase que eu falo? Quando muda aqui, tudo muda. É por isso que Tudo a irmã muda. Rosilene, ela toma a atitude nobre atitude de procurar as pessoas que ela podia procurar, né? E dizer, olha, Graças a Deus. irmã, isso é o Espírito Santo que faz em nós, não somos nós. Nós não temos condições de fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo em nossa vida. Agora você entende por que a Sala 57, esse fim de semana, está no colégio aqui, né, em Cariacica, e eu tô doquinha para isso, entendeu, né? Porque eu vejo vocês só online, né, na virtual, e não conheço vocês pessoalmente. Aí, doidinha, né, para estar lá para ver vocês. E contando isso, ninguém fica assim, o quê? Por que você quer ver Sala 57? Por que você quer ir? Por que não? Entendeu? Gente, é porque tem uma história no meio Tem uma disso. história, tem um significado, né, irmã? Tem Exatamente. um significado. Mas, irmã Rosilene, amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. O Deus abençoe você ricamente e continue nesse processo. O caminho é esse. Pastor,
Eu vou dizer também, amo Então, você, preciso de você para ser feliz e creio mais em Deus do que vocês existem. Porque quando a gente fala assim, a gente coloca todo o conteúdo, toda pessoa, tudo que faz acontecer a Sala 57. Então é para todos, né? amém. E que Deus abençoe vocês ricamente. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe você ricamente. E não Muito permita feliz. que a Sala 57 acabe nunca. Com a fé em Deus, né? Isso. Obrigado por testemunhar. O seu testemunho muitos nos tocou, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, pastor. Irmã Rosilene, faz a oração final para nós, colocando o povo Faço, aqui nos braços do Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela transformação que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem na minha vida, com a minha família. Obrigado também, Senhor, pela Sala 57, porque o Senhor usou em um momento crítico essa programação para hoje estarmos, para que muitos em seus lares possam estar conectados contigo de uma forma mais especial, com multidões de irmãos que estão ali buscando o mesmo ideal, que é a comunhão contigo. Neste momento, ó Deus, entrego a toda a igreja nas tuas mãos, a Sala 57, e todas as pessoas que estão nesse momento, ó Pai, assistindo essa sala, aqueles que não puderem, que vão assistir mais tarde também, que o Senhor esteja com eles, que o teu Santo Espírito, ó Deus, seja derramado na vida deles e seja derramado sobre toda a igreja aqui e no mundo inteiro, Senhor. Ricamente eu lhe peço também, em especial pelo pastor Wagner, Pai querido, que vai estar aqui no Espírito Santo, fazendo o trabalho dele, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre essa programação, Pai. Ajude que tudo ocorra conforme a tua vontade. Peço a Deus que nos dê um dia feliz com sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia com alegria. E bom dia com alegria, povo do Senhor. Bom dia com alegria. Com alegria, Rosilene, você é bênção. Bom dia, minha irmã. Vocês que são de bênção na minha vida. Bom dia com alegria, povo. Olha quem está aqui, ó. Bom dia com alegria. Bom dia. Eu vou me... Bom dia com alegria. Bom dia com alegria, minha fofinha lindinha. Bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia, pastor Evaldo. Transmissão do YouTube, não esqueça do seu joinha. Bom dia. Deixe seu comentário. Você pegou outra cartão? Bom dia, alegria.